Agora vamos à criação da engenharia de produto dentro do sistema. A estrutura de produto para a fabricação. Então, no módulo de produção, o que se refere à engenharia de produção, a engenharia de produto, está nessa opção de parâmetros EP. Vamos clicar em manutenção. No tipo que criamos anteriormente, um tipo um pouco mais genérico, confeitaria, meu processo de confeitaria, eu tenho aqui uma engenharia já criada, mas vamos clicar em incluir para criar uma nova. Vamos incluir. Antes, vamos entrar nos nossos produtos de confeitaria para uma breve explicação dos produtos. Eu tenho aqui meus produtos acabados, que são meus bolos, tenho os ingredientes, saco de açúcar, farinha, a embalagem, o ovo, o chocolate em pó. E no cadastro eu defino se ele vai ter controle de estoque, sim ou não, se ele vai ter restabilidade, sim ou não. Isso para meus produtos acabados, quanto para os meus ingredientes. Então, por exemplo, o ovo ele não controla estoque, o chocolate em pó, vamos alterar aqui para controlar estoque, sim. O ovo também, vamos controlar estoque, sim. Então, vamos com esse entendimento de alguns produtos, vamos voltar à engenharia. Então, eu quero criar uma engenharia para o meu bolo de chocolate. Então, vou selecionar aqui bolo de chocolate de 5 kg. As eficiências. O sistema sugere uma eficiência de tempo de produção de 70%, ao qual, na fórmula, eu baseio a eficiência global em pelo menos 50%. Aqui eu tenho a produção horária, ou seja, quantos bolos de chocolate de 5 kg eu faço por hora nesse processo. Então, vou coloco que eu fabrico 10 bolos. E a produção real inicial, uma velocidade também de 10 bolos. Ao lado direito eu tenho um campo tipo, se esse é um processo final ou intermediário, no caso de semi-acabados. Como é o meu bolo, vou colocar que é um processo final. Se ele tem ou não relação de produto versus consumo. Essa opção faz com que o sistema entenda da seguinte forma. Se eu deixar ela selecionada, quando eu produzir X bolos, o sistema irá abrir uma tela de consumo automática e eu sou obrigado a informar o consumo nesse exato momento, o que é bem indicado aos nossos clientes. Se eu desticar essa opção, eu deixo a produção em um momento diferente do consumo, ou seja, eu posso fabricar os bolos e num segundo momento realizar o consumo dos meus ingredientes. Então vamos deixar ticado aqui, relação de produto versus consumo. A outra opção é encerrar o turno ao fabricar todo o programado. Ou seja, se eu estou no último lançamento, fabriquei tudo que eu tinha programado, ele já encerra o turno automaticamente. Vamos deixar desticado para fazer isso manualmente. Da mesma forma, encerrar a ordem de fabricação. Eu tenho a ordem de fabricação e os turnos de fabricação. E aqui encerraria um ou outro automaticamente ao produzir todo o meu programado. A unidade de medida, nesse caso eu vou continuar utilizando por unidade em si, ou seja, de bolo a bolo, bolo por bolo, item, ou se eu poderia converter em quilo, aí eu teria que falar quantos quilos corresponde a um item dessa engenharia. No caso, como é um bolo de 5 kg, a conversão seria 5, mas vamos deixar por unidade. O produto padrão, o SKU, se essa engenharia
que eu estou criando é padrão, sim ou não. Se eu deixar em branco, o sistema vai entender que já é para colocar sim, se for o primeiro, engenharia desse produto, porque lembro que eu posso ter várias receitas para fazer o mesmo bolo de chocolate. A descrição da engenharia, que ele copiou do cadastro de produto do PA, mas eu poderia alterar aqui, deixar de uma forma que eu queira. Aí outros campos, como informação, observação, a etiqueta de identificação, que daí são etiquetas customizadas com os nossos analistas, para no momento da produção a impressora já emitir algum tipo de etiqueta. Aí eu posso ter até 3 tipos de etiqueta no momento da produção. Qual é o tempo de lead time que eu tenho? Então eu tenho 1 dia para fabricação, por exemplo. Aqui é o lead time em dias. Aqui seria se eu já tenho um custo atrelado a essa engenharia. E aí, mais uma vez, eu criaria aqui um custo pré-definido. Assim como também se eu já tenho possibilidades de perda nesse processo. Também aqui, engenharia, eu tenho cadastro de perdas. Então, nesse processo eu posso perder farinha, posso perder ovo. Então, eu quebro o ovo, ele está ruim, ele vai para um balde, aí eu quero lançar esse quanto que eu estou perdendo, e isso daí eu vou vender. Essa perda eu posso conseguir até controlar o estoque e vender. Então, eu também crio aqui os materiais para possíveis perdas. E aí vincularia aqui dentro. O estoque padrão para a produção, então quando eu fabricar esse bolo de chocolate, eu quero que ele já caia no 10.202 PA, que é o produto acabado. E se acaso eu tivesse perda, também poderia definir aqui um estoque, um depósito para perda. Sugerir data e hora de apontamento inicial. Essa opção preenche os campos com a data e hora de início e de fim do turno automaticamente. Então, ou seja, quando eu estiver incluindo um turno, ele coloca a data e hora do momento que eu cliquei em incluir. E aí, se eu demorei 10 minutos para produzir, a data e hora final vai ficar contando até eu terminar aquela produção automaticamente. E aqui eu também poderia estipular que a cada turno eu levo em média 15 minutos. Então, ao clicar em incluir turno de produção, ele vai colocar a data e hora atual e já vai colocar a data e hora final 15 minutos posterior. Vamos deixar em branco. Agora vamos clicar na gaveta componentes. Aqui vamos informar ao sistema a engenharia do produto, ou seja, quais são os ingredientes necessários para fazer o bolo de chocolate. Então, vamos clicar em incluir. Na composição, para cada item de bolo de chocolate, é necessário X valor do produto selecionado abaixo, que eu posso digitar o código, selecionar busca de registro ou digitar o SKU. Como eu não me recordo os códigos, vamos selecionar busca de registros. Então vamos aqui na matéria-prima, ingredientes, filtrar os produtos. Então, por exemplo, eu preciso usar farinha. Então eu preciso de 500 gramas de farinha, que vai me sair o estoque matéria-prima. Aqui é a composição com perda e a composição sem perda. Eu posso ter até 5 composições, mas essas 3 aqui são meramente informativas. O sistema vai sempre considerar a composição com perda. A variação que eu posso ter, ou seja, eu posso consumir 5% abaixo e 8% acima disso, até 8% e até menor 5% do saco de farinha. Aqui seria se eu tivesse produto alternativo dentro dos produtos que eu já estou lançando. Se esse material está incluso no custo, se esse ingrediente está incluso na perda.
e se ele pode ter devolução sim ou não. Vamos deixar dessa forma e confirmar. Então, além da farinha, eu preciso também, por exemplo, do ovo. Ovo branco tipo 1. Eu preciso de 3 ovos. Também vai me sair da matéria-prima. Eu posso ter uma perda de 10%. Para cima ou para baixo. Uma variação de consumo. Vamos a um próximo. Chocolate em pó. Eu uso 0,010 gramas, por exemplo. Nesse caso, eu não posso ter variação. Claro, você colocará todos os ingredientes necessários, mas vamos deixar somente com esses 3 para nossos exemplos. Vamos fechar aqui e vamos confirmar. Então perceba que eu criei a estrutura 24. Perceba também que esse bolo de chocolate eu tenho 2 estruturas. Então eu poderia ter uma estrutura quando eu utilizo a máquina 1, e poderia ter uma segunda estrutura quando eu utilizo a máquina 2, que na máquina 2 eu tenho uma perca maior, ou eu preciso de mais ingredientes para fazer a mesma quantidade. Ou até mesmo, eu poderia criar uma engenharia quando eu utilizo um ingrediente do fornecedor X e outra engenharia quando eu utilizo o ingrediente do fornecedor Y. Aqui vai do seu PCP ter a inteligência de adequar o sistema às suas necessidades. E, claro, qual o nível de detalhamento que ele quer ter no seu processo produtivo. Também temos o botão consultar, daí eu posso usar qualquer um dos filtros. Por exemplo, quero saber todas as engenharias que utilizam o ovo como ingrediente. Então clicarei em OK, ele iria filtrar todas as engenharias que utilizam o ovo. Tenho aqui a opção também de copiar, o que facilita muito a criação de engenharias. Então, por exemplo, vou clicar 2 vezes nessa engenharia do bolo de chocolate de 5 kg, clico no botão copiar, seleciono o tipo confeitaria. Se eu quero que essa engenharia já seja criada ativa ou inativa, quero que ela seja criada ativa. Quantas cópias eu quero? Vou deixar 2. E qual produto que eu quero como acabado? Poderia ser o mesmo, mas vamos selecionar outro aqui, por exemplo, bolo de baunilha. Clique em confirmar, ele pergunta se deseja copiar esse parâmetro de produção, clico em sim, operação concluída com sucesso. Se eu fechar e mandar carregar, perceba que ele clonou, copiou e criou 2 engenharias de bolo de baunilha. Porém, claro, copiando os ingredientes do bolo de chocolate. Então, eu dou duplo clique nele, clique em componentes. Nesse caso, não vai o chocolate em pó, vai a essência de baunilha. Então, eu excluo aqui e incluo o novo ingrediente. Toda alteração que é feita na engenharia é registrada em log. Então, se eu clicar aqui na engenharia 24, se eu clicar em log, vamos ter aqui o histórico de todas as composições ou componentes que foi alterado. Quando eu necessitar alterar a composição de uma engenharia, ou seja, conforme eu for utilizando, eu entenda que eu gaste mais ou menos da receita do bolo que eu criei inicialmente, eu posso, claro, entrar no bolo de chocolate ou na engenharia que eu desejar, clicar em componentes. Essa aqui ainda não tem ingredientes, vamos clicar na de código 24, componentes, essa sim.
Então, no caso aqui, eu identifiquei que eu não uso mais 3 ovos. Eu preciso usar 3 ovos e meio. Então, realmente, eu posso vir aqui e alterar. Pronto, alterei a minha receita do bolo. Porém, se eu precisar fazer isso em várias engenharias, eu teria o trabalho de entrar em uma por uma. Pensando nisso, criamos o recurso de produção, na opção Parâmetros, Engenharia de Produção, Componentes versus Engenharia de Produção. Seleciono o tipo, no caso, confeitaria, o produto que eu quero alterar, então o ovo do tipo 1. Vou carregar, o sistema vai me trazer todas as engenharias, todos os bolos que têm o ovo branco como componente. E aqui a composição para cada um. Então, eu uso 3,5 para esse bolo de chocolate, uso 3 para esse de baunilha e uso 3 para esse de baunilha. Eu clicando na coluna composição, eu poderia alterá-la. 3.5, Enter. 3.5, Enter. E assim eu vou digitando a composição e dando Enter, alterando a composição com a visão em cima do ingrediente. Agora, para essas alterações fazerem efeito, eu preciso, claro, clicar em confirmar. Deseja gravar os componentes? Sim. Componentes gravados com sucesso.